Doutora, o meu também está travando assim também. Tanto a internet está oscilando, como o meu está travando. Viu? Se eu sair da aula foi por conta disso. Eu torno a voltar. Se sair, volte. É porque realmente o Teams é um aplicativo muito pesado. Mas boa noite, amados. Boa noite a todos e todas. Vamos dar início, né, mais um encontro, mais um encontro de cálculo 1, já na segunda unidade, né? Então nós já estamos agora na segunda unidade de cálculo 1. Nós já estamos iniciando o segundo momento do nosso componente. Esse momento que é uma divisão de águas no sentido de que a gente finaliza limites, né? E inicia derivadas. Porém, antes de iniciar a fala sobre isso, eu quero conversar com vocês. Amados, eu acredito que vocês tenham, quem não participa, né, quem não veio, tenham pelo menos um pouco de curiosidade de depois assistir os vídeos, né, dos nossos encontros síncronos para ver o que foi dito, alguma informação que foi dita, algo desse tipo. E aí eu sou muito rápida no sentido de tentar postar o mais rápido possível para vocês num grupo, no AVA, né? Para que vocês fiquem acompanhando. Boa noite. Fiquem acompanhando todo o material, quem porventura não veio, né? Possa estar assistindo. Então, assim, eu tento ao máximo, quando terminar as aulas, já disponibilizar para vocês esse material. E aí, pessoal, houve um combinado, uma informação que não foi seguida no início do nosso componente. Eu vou chamar a atenção de novo. Eu acredito que eu tenha tutores aqui presentes, eu estou vendo aqui pelos nomes, né, que eu já tenho alguns tutores, e aí também já vou sinalizar para eles, mais uma vez, algumas coisinhas. Ó, no nosso primeiro encontro síncrono, eu comentei com vocês que nesse semestre eu não aceitaria nenhuma avaliação de segunda chamada sem a requisição, sem uma solicitação de segunda chamada e com uma justificativa, certo? Então eu fui muito clara no primeiro encontro. No primeiro encontro eu disse para vocês, afirmei, eu digo, algumas coisas mudaram, eu coloquei o cronograma, né, o cronograma de avaliações, cronograma de encontros síncronos, trouxe alguns detalhes e eu fui muito clara em dizer para vocês que o aluno, em cálculo 1, ele só teria direito à segunda chamada se fizesse uma solicitação. Inclusive, um dos tutores, se eu não me engano, ainda afirmou que um dos arquivos, né, que fica no início da pasta de vocês do AVA é o formulário de solicitação de segunda chamada e tem o manual e tal. Então, assim, eu tinha conversado com vocês sobre isso e até eu falei que vocês falando a questão de uma tentativa, né, por avaliação, e aí eu falei, ó, pessoal, se vocês tiver alguma dificuldade no questão de internet, tirem um print mostrando que vocês estão sem internet, né, onde aparece embaixo aquele símbolozinho dizendo que está sem internet. Tirem um print, façam um pedido de segunda chamada, porque a gente consegue verificar, consegue acompanhar. O que acontece, viu, amados? Na lista de exercício, não tem segunda chamada em nenhuma das unidades, certo? As segundas chamadas são de questionários avaliativos. Na primeira unidade, eu não recebi nenhuma solicitação de segunda chamada. Então, nessa primeira unidade que finalizou de limites, não houve nenhuma solicitação de segunda chamada por parte dos alunos. Ou seja, nenhuma das avaliações de segunda chamada deverão ser corrigidas. Então, todas as avaliações que foram feitas de segunda chamadas na unidade 1, elas não serão corrigidas ou serão corrigidas atribuindo o valor zero e informando que o valor zero é por conta disso, porque eu não recebi nenhuma solicitação, certo? Então, quem abriu a segunda chamada, que foram vários alunos que abriram sem nenhuma justificativa, sem dizer ao menos o porquê de estar abrindo, saibam que as avaliações elas não serão pontuadas. Então, eu já vi, inclusive, de que alguns monitores, alguns tutores, corrigiram algumas avaliações de segunda chamada, só que essas avaliações de segunda chamada, ela não é categorizada no AVA. Então, não vai para a nota de vocês no AVA. E essas da unidade 1 não vai mesmo, porque eu não vou registrar, nem no AVA, nem no portal SAGS. Porque no encontro síncrono, eu fui muito clara, eu voltei a assistir umas 4 vezes
o vídeo do primeiro encontro para poder tirar essa dúvida, porque eu tinha certeza que eu tinha comentado com vocês, certo? Então, o nosso combinado em todos os meus componentes, a partir de agora, reforçando, se vai precisar fazer chamada, qualquer que seja o motivo, entra com pedido. Entra com pedido, justifica por que você quer a segunda chamada. E eu ainda tinha comentado que algumas justificativas elas as normas da UNEB, mas que eu era bem flexível nesse sentido, principalmente com relação à internet. Então, que vocês fizessem o pedido, nós iríamos avaliar o pedido com base nisso. Então, amados, eu fiquei um pouquinho triste, porque foram várias as avaliações de segunda chamada, mas, como eu disse desde o início, agora só vai ser recebidas as avaliações de segunda chamada mediante uma solicitação. Então, quem precisa agora de segunda chamada, faz a solicitação e, a partir disso, nós vamos poder corrigir. Mas as que foram feitas na unidade 1 não serão corrigidas. Isso serve também para os meus tutores, para eles já ficarem cientes de que não é para corrigir. Então, as segundas chamadas da primeira unidade não é para corrigir, viu, amados? Vou compartilhar com vocês o cronograma, e aí depois do cronograma a gente fala rapidinho um pouco sobre cada tema, porque a gente só vai ter um encontro, parece que nós só temos um encontro síncrono na unidade 2. Se não me engano, os outros encontros acabaram ficando para a unidade 3. Está compartilhando com vocês o cronograma, amados? Sim, professora. Pronto, ó. Aqui nós temos o nosso cronograma, nós vamos detalhar aqui as aulas, os conteúdos, inclusive a carga horária, certo? Tenham cuidado também que os encontros síncronos, as cargas horárias, elas já são definidas, ou seja, a carga horária que aparece no cronograma é a quantidade de faltas que vai ser lançada no SAGS. Então, na segunda unidade, nós vamos trabalhar com os limites no infinito e do infinito. Então, esse primeiro momento, nós temos dois olhares, que é o olhar sobre o limite tendendo ao infinito, que é um olhar, e é um jeito, né, de calcular. E nós vamos trabalhar também com o limite quando o resultado dá o infinito. Então, nós podemos ter esses dois olhares. O limite tendendo ao infinito e quando o resultado do limite dá infinito. E aí, para finalizar essa parte de limites, né, que é bem interessante, é bem importante para vocês, eu espero que vocês tenham tido facilidade, tenham gostado do conteúdo, porque é um conteúdo muito massa. A gente finaliza com continuidade de funções. Então, nós vamos estudar agora quando uma função ela é contínua, ela não é contínua, a partir de limite. Então, a partir da ideia de limites, limite em um determinado ponto, nós vamos verificar a continuidade ou não das funções. Amados, feito isso, nós finalizamos aqui limites, que foi a primeira unidade, metade, né, da unidade 1. Nós vamos finalizar o limite. E o encontro de hoje seria já para introduzir derivadas. Então, a gente vai tentar, né, falar um pouco sobre essas duas partes de limites e iniciar o conteúdo de derivadas, porque o nosso conteúdo da metade da segunda unidade também é conteúdo da unidade 3. Então, nós temos hoje um encontro síncrono, né, que eu acho que é o único, e ele é 3 horas. Então, os alunos que faltaram ao encontro síncrono serão registrados 3 faltas no SAGRES. Para esse momento da segunda unidade, nós vamos ter dois olhares com relação a derivadas. O primeiro olhar é a gente observar o que significa a derivada, como é feito o cálculo dela por meio do limite fundamental. Amados, tenham muito cuidado, principalmente quem já fez cálculo 1, porque nós vamos ter regras para calcular a derivada, regras que vai facilitar a vida da gente. Mas nessa segunda unidade, essas regras não serão discutidas, elas não serão trabalhadas, ou elas não ficarão claras na internet. Já começou a oscilar. Professora, Oi. desculpa um pouquinho. Tem como alguém colocar no chat aqui o link, porque eu estou com colegas aqui do Polo sem conseguir acessar, aí eu copio e envio para eles. Sim, tem mais algum tutor que possa fazer isso? Porque como eu estou compartilhando a tela, eu não consigo.
Inclusive, eu já coloquei até no grupo de 2017, né? Porque eu vi que tem alguns alunos que fazem também, aí Já eu coloquei no coloquei. grupo 2017 os links. Aí, amados, depois. Já coloquei. Já colocou? Pronto. Ó, Aí, outra sim, coisa, hoje nós teremos encontro de estruturas algébricas também, viu? sim. É depois, né? É o segundo momento da noite, que são 2 encontros por noite. Isso. Pronto. E aí, pessoal, esse momento dessa unidade, nós vamos trabalhar com a parte da interpretação, né? Da interpretação geométrica da derivada, o que é que significa essa derivada, voltada para o limite fundamental, e a gente finaliza essa parte, né, inicial de derivadas com continuidade de funções deriváveis e a derivada lateral. Então, a gente tem o olhar de função contínua com relação aos limites, que nós vamos ver como é que funciona essa ideia, e nós vamos ver continuidade também com o olhar para a derivada. Pessoal, nós também vamos trabalhar com as derivadas laterais nessa unidade, mas não vamos, como eu falei para vocês, a gente não vai entrar nas regras de derivadas, porque vocês vão ver, né? Quando vocês já tiverem feito as atividades, já tiverem lido o material, vocês vão ver que é meio que rápido, é meio que instantâneo o cálculo da derivada pelas regras. A gente desacostuma a calcular a derivada pelo limite fundamental. Então, nessa unidade, eu não quero isso. Eu quero que a gente foque realmente no limite fundamental, envolvendo, né, o x e o ΔX, como é que a gente calcula a derivada a partir disso. Então, o nosso olhar vai ser sobre isso. Amados, essa unidade, vocês tiveram uma sorte, né? E isso eu vou chamar a atenção novamente. Vou falar novamente, viu, amados? Eu vi um pouco mais severa esse semestre. Eu acho que cálculo é um conteúdo muito tranquilo, muito fácil, então eu vi um pouquinho mais pegando no pé de vocês. Amados, vocês terão uma atividade apenas na unidade 2. É uma lista de exercícios só que vocês devem fazer valendo 10 pontos. Então, assim, vocês não vão ter questionário avaliativo, aquela provinha, né, de 7 questões, e vocês não terão uma data específica para fazer essa atividade. E os questionários avaliativos a gente tem o dia específico. Nesse caso, como é uma lista de exercício, não vai ter um dia específico para vocês enviarem essa atividade. Essa atividade ela vai ficar aberta durante toda a unidade para vocês estarem enviando as respostas. Amados, eu estou um pouco gripada, mas eu não deixo de dar aula para vocês não se preocupem não. Amados, eu vou voltar lá no início para chamar a atenção para vocês de uma coisa. Ó, a nossa segunda unidade, ela iniciou no dia 17 de abril. Ela já iniciou, já tem algum tempo, nós já estamos encaminhando para um mês que ela iniciou, né? Que ela iniciou dia 17 de abril. Vocês têm do dia 17 de abril até junho, 20 de junho, 20 de maio, para vocês enviarem essa lista de atividade, esses exercícios. Então, assim, não é que a atividade vai ficar aberta no dia 17 de abril ou que essa atividade vai ficar aberta no dia 20. Ela vai ficar aberta durante todo esse período. Não deixe para enviar no dia 20. Dia 20 é a data limite para o envio da atividade. Oi. De acordo lá com a AVA, a data limite está para o dia 22. Vai continuar dia 22 ou vai alterar para o dia 20? Então, não tem problema. Se a data do AVA está dia 22, podem seguir o dia 22. Tá ok. Mas o que acontece, viu, amados? Eu acho que alterei por conta da data da unidade que termina no dia 22. Então, provavelmente deve ser isso mesmo. Mas aí vocês vão ficar acompanhando pelo AVA. Se o AVA tiver dia 22, não passem do prazo, viu? Então, assim, como vocês já houve essa sinalização do dia 22, é provável que eu tenha deixado realmente o dia 22, porque é o último dia, né, da unidade, e vocês só vão ter uma atividade só, para a gente, os tutores, corrigirem, é mais tranquilo. Só que, em hipótese alguma, fechou no AVA, vocês vão poder enviar. Então, se no AVA tiver dia 22,
Passou do dia 22, vocês não podem mais enviar, certo? Porque não é um questionário aberto em um dia só, vocês têm tempo suficiente, porque mais de um mês, para resolver essa atividade. Vocês podem ir lendo o conteúdo e resolvendo algumas questões. E vocês, eu vou chamar a atenção aqui mais uma vez e pedir, não deixem para enviar no último dia. Vocês deixando para enviar no último dia, qualquer que seja o motivo que vocês não conseguirem enviar, não vai poder enviar em um outro momento. Então, assim, houve algumas questões de listas de exercícios da unidade passada que deixaram para enviar no último dia e não recebi, porque era aberto o período todo, então não era aberto um dia só, era o período todo. Então, mais uma vez, viu, tutores também, não precisa nem me perguntar, viu, amados? E vocês também, vocês são espertos, vocês não precisam nem perguntar aos tutores de vocês. Passou do dia 22, eu já vou contar como dia 22. Passou do dia 22, não pode enviar, e se enviar é zero. Viu, Matos? Porque vocês têm tempo suficiente para enviar, não é uma atividade marcada, nenhum dia específico, vocês podem enviar a qualquer momento. Então, tutores, se perguntarem, vocês já sinalizam, passou do dia 22, não aceita mais. Alunos amados, até o dia 22, depois do dia 22, não precisa nem perguntar, se enviar é zero. Certo, amados? Porque vocês vão ter uma lista só, vocês não vão fazer prova, não vão fazer questionário, o conteúdo é muito simples, então não tem por que a gente, né, tá prorrogando esse período. E eu já aviso desde antes para não deixarem para a última hora. Ô, Vou parar professora, aqui. boa noite. Sim, boa noite. Uma pergunta. Como você está orientando aí, nós temos esse período aí, né, até o fim da unidade, e se enviarmos com antecedência, teremos um feedback do acerto, dos erros, para a gente tentar recorrigir? Não, amados. Por que vocês não terão esse feedback? Porque esse feedback é postado. Na verdade, assim, uns alunos acabam saindo meio que prejudicados por outros alunos. Porque a gente acaba passando esse feedback antes e os alunos compartilham entre os coleguinhas esse feedback. Ou seja, aqueles que não enviaram ainda, né, pega essas observações, esses detalhes, refaz e já envia toda pronta. Inclusive, os gabaritos da avaliação 1, eu estou esperando finalizar as correções da unidade 1 para postar para vocês, certo? Assim que terminarem todas as correções e eu lançar todas as notas, aí eu disponibilizo o gabarito. O gabarito ele vai ser disponibilizado assim que a gente lançar as notas, porque é o período que eu tenho junto com os tutores para corrigir, verificar, às vezes o gabarito tem algum erro, alguém olha, informe, a gente fica nesse período. Mas esse feedback só depois que as notas forem lançadas, viu, amados? Porque senão os coleguinhas aproveitam. Não estou dizendo que seja o seu caso. Estou dizendo que, como já aconteceu, a gente prefere nem arriscar. Tranquilo aqui, né, amada? Cronograma? Tá certo, amada. Boa noite, professora. Josi Polo de Esplanada. Esse feedback não pode ser. Esse feedback não pode ser enviado por e-mail, não? Eu sei que tem alguns que repassam, mas é tão estranho assim resolver as questões e fica com a dúvida, fica algo meio que entalado. Por exemplo, a prova, né? Eu fiz a lista de exercício e fiquei com dúvida na primeira questão da prova. A senhora fez uma questão, você, né, que eu acho até que sou mais velha que tu, fez uma questão e postou lá. Então, pela questão que você fez, eu entendi mais ou menos, fiz a primeira questão. Mas mesmo assim, acho que alguma coisinha saiu errado. Então, assim, existe essa dúvida que eu gostaria de tirar. Eu acho tão chato, a pessoa estuda e fica com aquela dúvida ali engasgada, sem saber, né, o que fazer. Poxa, onde foi que eu errei? Onde é que eu posso melhorar? Entendeu? Sim, é isso. Assim, eu só estou esperando porque estou esperando alguns tutores, ainda faltam alguns polos que faltam finalizar a correção. Assim que finalizarem a correção, eu disponibilizo para vocês. E é isso que eu falei, que alguns alunos pagam por outros. Porque, por exemplo, o seu caso, eu posso enviar o feedback por e-mail, vai observar o que foi que errou, o que foi que acertou, até poder fazer essa diferença. Só que outros alunos não. Outros alunos se aproveitam disso e acabam, né, compartilhando entre os coleguinhas.
E aí os coleguinhas vão sair, né, melhores com essa relação. Mas, assim, com relação aos gabaritos da unidade 1, eu só estou esperando realmente lançar as notas para lançar para vocês. Porque se tiver também alguma nota errada, algum gabarito, alguma questão que foi corrigida de forma... Eu montei o gabarito de alguma forma incorreta, aí a gente conversa entre os tutores, dá para a gente rever antes de mandar para vocês. Então, quando a gente lança o gabarito para vocês, é porque ele já foi revisto, já está tudo ok, as notas já estão todas ok. Para não correr risco também. Sim. Certo, professora. Agora, só rapidinho, me tira uma dúvida. Ou melhor, duas. Rapidinho, colega, rapidinho, por favor. Tem uma questão, acho que é da lista dessa unidade. Tem assim, calcular o limite de f de x de 1 sobre x mais 1, né? Quando x tende a mais infinito. Eu vi algumas questões, inclusive até fiz alguma aqui, para não dar uma indeterminação, tem que fazer tipo uma racionalização, digamos assim, né? Eliminar o denominador para poder não dar uma indeterminação. Nesse caso, que eu só tenho número 1 no numerador, e no denominador eu tenho x mais 1, como vou fazer? Porque se eu substituir ali x por mais finito, é essa a resposta? Tem certeza que é atendendo ao mais infinito? Eu acho que foi, professora. É porque eu não estou com a questão na primeira aqui. unidade? Não, essa última lista agora. Sem ser essa de derivada, a outra, uma lista, porque pois, são tantas matérias que eu já estou com a mente cansada. Não, mas infinito, tem essa questão, tem. Eu não sei se algum colega já viu e possa corrigir aí se eu estiver errada. Mas eu até anotei no caderno, porque eu realmente não estou aqui, eu não estou em casa, então eu não estou com esse material aqui perto de mim. Mas eu até anotei para perguntar a você. E outra questão é da prova, que eu fiz, mas achei que estava errado, mas pela nota eu creio que não. Por exemplo, limite de f de x, quando x é diferente de 3, aí dá a função. Esse x diferente de 3, porque, por exemplo, x igual a 3, a gente sabe que a esquerda, né, do 3, ela vai para o infinito e a direita para o mais infinito. Mas quando x é diferente de 3, esse 3 ele só entra ali no gráfico como sendo aberto, só e mais nada? Me explique isso, talvez eu não esteja entendendo. Eu acho que uma dessas questões, ela traz uma função dividida em dois momentos. Um para x igual a 3 e um para x diferente de 3. Todas as vezes que acontecer algo desse tipo, não for maior do que ou menor do que, o limite a gente calcula para diferente daquele valor. Porque o limite a gente entende que é a função se aproximando daquele valor, mas nunca nele. Isso, mas nunca nele. Então, se você for calcular o limite, você vai utilizar a função onde tem x diferente de 3 e calcula o limite em cima daquele momento. Se for para o gráfico, aquele lugar, no 3, a bolinha fica aberta e a segunda informação é onde vocês vão pintar a bolinha. Então, digamos que tenha 4 se x for igual a 3. Então, vocês montam 3 e 4 e aí pinta a bolinha. Pronto, foi isso que eu fiz, mas eu achei que estava errado, entendeu? Então, adicionou. Eu vou perguntar porque, né? Valeu, obrigada, professora. Nada. Alguém ia perguntar também? Boa noite. Boa noite. Professora, eu dei uma olhada na lista de exercícios e a 10ª questão pede para considerar os valores a serem encontrados dentro do conjunto dos números naturais, mas os valores que eu encontrei não pertencem a esse conjunto, pertencem a outro. Né? Eu sei que não é o momento para tirar dúvida, né, que é uma atividade avaliativa, mas eu fiquei curioso com essa questão aí. Né? Se a senhora puder comentar depois até lá no AVA, os tutores, eu ficaria... Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu não lembro as questões dessa atividade avaliativa, eu vou confessar mesmo que eu não lembro, porque já tem um tempo que a gente monta no início, né? Pelo menos antes de vocês iniciarem o componente, eu já deixo tudo pronto, atividade, prova, aula, tudo pronto. Então, assim, eu realmente não lembro, mas se está dizendo para considerar dentro dos números naturais, por exemplo, e você achou um número
uma fração. Digamos que você tenha achado uma fração que não faz parte dos números naturais. Se seu cálculo estiver todo correto, na resposta você vai dizer que não existe valores, pois os resultados não pertencem ao conjunto dos números naturais. Se seu cálculo estiver todo correto. Mas, se lá está dizendo para vocês considerarem só dos números naturais, é porque provavelmente vai ter alguma resposta dentro desse conjunto. Eu acredito que tem alguma resposta dentro desse conjunto. Então, eu aconselho a dar uma olhada desde o início a questão, ver se tem alguma coisa que você fez, algum sinalzinho, para ver se o resultado bate. Porque, normalmente, quando coloca assim, é porque tem. Que não estou garantindo, certo? Mas eu acho que tem. Pronto, eu vou verificar. Obrigado. Então, amados, bora falar agora sobre limites do infinito. Quando a gente fala limites do infinito, quer dizer que nós estamos... Amada? A senhora poderia, por gentileza, liberar a lista de gabarito, a lista 1 e 2 de gabarito? Você fala da lista dos exercícios? Isso, pronto. Eu não consegui acessar se tiver com gabarito. Você fala dessa unidade ou da 1? Dessa unidade, pronto. Pronto, eu vou fazer o possível para mandar, viu, amados? Pô, não vou prometer. A lista está montada, mas o gabarito não tá. Mas eu vou tentar montar para vocês. Esse fim de semana eu vou ver se eu monto e disponibilizo para vocês a lista 1 e a lista 2. Então, eu acho que não são tantas questões, não. Mas vamos lá, né, amados? Vamos falar agora um pouquinho sobre limites, que a gente ainda tem muita coisa para ver de limites. Eu queria fazer alguns exercícios com vocês também. Então, a primeira ideia, amados, agora, que vai surgir para esse momento de limites, ele é bem diferente do que a gente já trabalhou até agora. Por quê? Quando nós estávamos estudando limites, nós estudávamos limites em um ponto específico. Então, existia um valor que nós observávamos como seria o comportamento daquela função nas proximidades daquele valor. E, a partir disso, a gente conseguia, né, calcular o valor desse limite, o limite dessa função, e, a partir disso, encontrar um resultado. Agora nós vamos diferenciar. Por quê? Porque o nosso x agora ele vai tender ao infinito. Então, nós vamos observar o que acontece com a função quando o nosso x ele está caminhando para o infinito, ou mais infinito, ou menos infinito. Aí, o que acontece, viu, amados? A primeira ideia, nós vamos observar quando o nosso limite está tendendo ao mais infinito. Sempre quando vir um sinalzinho de mais, então, não é necessariamente o valor positivo. Não quer dizer que o valor vai ser positivo. Não tem essa relação. Quando a gente trabalha com o valor de mais, está mais associado com o lado que nós vamos trabalhar. Então, quando a gente trabalha com os limites laterais, o mais está associado ao lado direito. Quando nós vamos trabalhar com o infinito e vem o mais, quer dizer que ele está crescendo infinitamente do lado direito, que é o mais infinito, né? Mais infinito está relacionado ao infinito do lado direito. Então, ele vai tender um valor sempre ao infinito. Então, nós vamos ver que ele vai estar posicionado do lado direito. O que aí acontece, viu, amados? Quando nós trabalhamos o limite do infinito, são duas coisas diferentes. Limite do infinito e limite no infinito. Limite do infinito é quando o x, os valores do nosso domínio, né, os valores do nosso x, eles tendem ao infinito. Porém, o que nós vamos verificar é que a imagem ela vai se manter sempre próxima de um número, que vai ser o nosso L, que vai ser o valor do nosso limite. Então, os valores de x, eles tendem ao infinito, então eles crescem nesse caso. Mais infinito, eles crescem infinitamente, porém, mesmo que os valores de x cresçam infinitamente, a função, nós vamos ver que vai estar sempre se comportando nas proximidades de uma imagem específica, que essa imagem específica é o nosso L. Então, por mais que os nossos valores de x sejam infinitos, a nossa imagem não. A nossa imagem, nós vamos ver que o comportamento da função vai ser sempre se aproximar de um ponto específico na imagem, que é L. E é isso que vem dizendo aqui para gente, que o limite de f de x, quando x tende ao mais infinito, é L. Então, a gente tem um crescimento infinito dos valores de x, porém, na imagem, ela permanece nas proximidades de um ponto específico, que é o nosso limite da função, né? Aqui na relação está dizendo que esse limite é válido se existir um epsilon, né, maior do que zero,
e um A maior do que zero, tal que módulo de f de x menos zero menor do que y, sempre que x for maior do que A. Ou seja, todas as vezes que nós tivermos x maior do que A, quando a gente trabalha com x maior do que, então eu percebi que existem algumas dificuldades de vocês nesse sentido também, eu estava olhando, né, alguns questionários, todas as vezes que a gente fala maior do que, x maior do que, a gente está trabalhando com o lado direito. Então, isso aqui que vem falando para vocês aqui, ó, maior do que A, está dizendo que eu estou observando os valores de x à direita de um determinado ponto. Se é à direita, é mais infinito. E aqui quer dizer que módulo da diferença vai ser sempre menor do que y, ou seja, vai estar sempre próximo de um ponto específico na imagem. Então, o limite de f de x, quando x tende a mais infinito, ele existe, a gente pode resolver esse limite e encontrar um valor específico. Quer dizer que os valores de x tendem ao infinito, né, no domínio, mas a nossa imagem ela vai se manter próxima de um valor, tanto para o mais infinito quanto para o menos infinito. Então, tanto para o mais infinito quanto para o menos infinito, o limite existe, nós podemos calcular, e a partir desse limite, né, a gente consegue encontrar um valor específico. Então, ó, agora nós já temos x menor do que b, ou seja, se é menor, ele está posicionado, né, os valores de x estão posicionados à esquerda de um ponto. E se é à esquerda, a gente trabalha com o sinalzinho de menos, e nesse caso é limite de f de x quando x tende ao menos infinito. Ou seja, ele cresce infinitamente, só que no sentido contrário, no sentido, né, à esquerda de um ponto. Então, nós temos aí o crescimento infinito à direita de um ponto, que é mais infinito, ou à esquerda de um ponto, que é menos infinito. Porém, mesmo que os valores de x eles estejam se comportando infinitamente, tanto de um lado quanto para o outro, ou tendendo ao mais infinito ou tendendo ao menos infinito, a gente vai ver que a gente consegue resolver esse limite e encontrar um valor específico. E para isso, amados, essa é a ideia geral, né, do que seja a teoria dessa ideia do limite do infinito, mas a gente precisa de alguns teoremas que vai dizer para vocês como é que nós vamos calcular esse limite, como é que vocês vão conseguir encontrar o resultado desse limite. Amados, existe um teorema que diz o seguinte: se n for um número inteiro positivo, e esse n, né, for a potência de um valor de 1 sobre x, uma função 1 sobre x elevado a n, sendo esse n um valor positivo, esse limite ele existe quando x tende ao infinito, né, tanto ao mais infinito quanto ao menos infinito, e o resultado vai ser zero. O que acontece, amados? Se nós fôssemos, por exemplo, substituir x por infinito, a gente ia trabalhar com infinito, o que seria um pouquinho complicado, né? Então, como nós temos aí o infinito e a gente não pode substituir, a ideia é que existe esse teorema que garante para a gente que todas as vezes que a gente trabalha com limite do infinito, ou para o mais infinito ou para o menos infinito, nós temos que se basear nisso aqui, ó. 1 sobre x elevado a n, o limite dessa função vai ser sempre igual a zero. X 1 sobre x elevado a qualquer potência, desde que essa potência seja positiva. Então, esse teorema garante para a gente que nós vamos conseguir encontrar o resultado do limite. E não é obrigatório que seja igual a zero. Então, vai existir limites em que nós vamos aplicar esse teorema, porém, o resultado não vai ser zero. Aqui é só um dos teoremas que vai nos auxiliar para conseguir calcular alguns limites que dão indeterminados. Então, nós vamos ver o seguinte. Deixa eu ver se aqui tem alguns exemplos. Aqui vem a demonstração, amados. Depois vocês leem com tempo, né? Para a gente tentar fazer algumas questões. Aí, o que acontece, amados? Como eu falei para vocês, ó, esse limite, ele pode existir e não ser zero. E como é que nós vamos proceder, antes de eu iniciar a ideia de assíntota, como é que nós vamos proceder? Deixa eu procurar aqui uma função e eu vou falar com vocês sobre como calcular esse limite. Ai, Senhor, é porque eu... Digamos que eu tenho essa função aqui. Eu pensei que eu tinha colocado exercício para vocês também. Digamos que eu tenho essa função. Essa função aqui embaixo, ela está trazendo a divisão de 2x ao cubo menos 3x mais 5 sobre 4x à quinta menos 2.
quando x tende a menos infinito. Quando vocês tiverem funções nesse formato ou em outro formato, que o valor do x esteja tendendo ao infinito, para resolver, amados, nós temos que seguir os seguintes passos. E aí eu peço muita atenção para vocês, quem estiver cochilando, quem estiver assistindo novela, que se atentem, porque é bem interessante, talvez vocês só lendo tenham mais dificuldades. Como é que nós vamos resolver esse limite infinito, professora? A primeira coisa que vocês têm que observar é olhar na função qual é a maior potência da nossa incógnita, qual é a maior potência do valor que nós estamos trabalhando. Nesse caso, por exemplo, nós estamos trabalhando com x. Então, vocês vão ter que procurar nessa função qual é o valor de x que tem a maior potência. Eu acho que eu vou escrever até no quadro branco e construir junto com vocês, que eu acredito que seja mais fácil. Porque assim, amados, ó, o teorema ele só fala para 1 sobre x elevado a n. Mas o que é que acontece? Aqui a gente não tem o formato 1 sobre x elevado a n, né? Então, a ideia é a gente conseguir, né, resolver e aplicar aquele teorema que nós vimos. Deixa eu... 2x ao cubo menos 3x mais 5. Copiar aqui no Teams e já compartilho com vocês. 4x à quinta menos 2. E aí, o primeiro passo é sempre dividir o valor, dividir toda a função pelo maior x elevado ao maior expoente. E aí nós vamos ver, né? Vou resolver aqui com vocês essa questão. Vou resolver pelo Teams, fica mais fácil, eu acredito, para vocês visualizarem. Eu tenho essa função, certo? Aqui pede para calcular o limite, eu não lembro nem qual é o infinito, mas o procedimento é o mesmo, tanto para o mais infinito quanto para o menos infinito. Se eu tenho uma função e esse limite está tendendo ao infinito, tanto faz para o mais quanto para o menos, o procedimento é o seguinte: observar qual é a maior potência de x na função. Acho que é menos infinito. Então, qual é a maior potência de x? 5. Então, o maior expoente, né, é x elevado à quinta. Esse é o primeiro passo. Observar qual é o maior expoente. O segundo passo é dividir toda a função por x, que nesse caso é a nossa incógnita, elevado a esse maior expoente. Então, qual é a ideia, amados? Elevar x, dividir toda a função, nesse caso, por x elevado à quinta. Então, a gente sempre divide todos os termos da função pela incógnita elevado ao maior expoente da função. Então, nesse caso, como a nossa incógnita é x, e como o maior expoente é 5, nós vamos dividir todo mundo por x elevado à quinta. Então, essa é a primeira ideia, observar qual é a maior potência, qual é o maior expoente da nossa incógnita, e segundo, dividir toda a função, independente se seja no denominador, no numerador, e qual seja, dividir todo mundo por essa incógnita elevada à maior potência. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui, ó, 2x ao cubo, e nós vamos dividir por x à quinta, porque x é a nossa incógnita e quinta é o maior expoente, menos 3x sobre x à quinta, porque a gente vai separar agora os termos do numerador. 5 sobre x à quinta, dividido por 4x à quinta, dividido por x à quinta, menos 2 sobre x à quinta. Então, qual é o primeiro passo, amados? Observar quem é a incógnita, qual é o maior expoente. Segundo passo é dividir toda a nossa função pelo expoente. Então, essa é a ideia, viu, amados? Vou aumentar um pouquinho o zoom. Dividir por todo mundo.
Feito isso, nós vamos agora simplificar. Aí, amados, não se esqueçam, né, de colocar o limite, que eu vou só puxar, porque para ficar escrevendo no computador é complicado, para a gente não perder muito tempo. Mas você tem que escrever limite disso aí quando x tende ao menos infinito. Aí nós vamos organizar e simplificar. Quem a gente pode simplificar? Então, o primeiro passo é observar quem é a incógnita, qual é o maior expoente. Segundo passo, dividir todo mundo que está em cima, todo mundo que está embaixo, qualquer que seja o termo da função, por nossa incógnita elevado ao maior expoente. Então, nesse caso, né, simplificando, eu vou ter 2x ao cubo dividido por x à quinta. Então, vocês sabem que isso aí vai dar 2 sobre x ao quadrado, né? Porque na divisão de valores de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, 5 menos 3 dá 2. Menos, aqui vai ser 3 sobre x à quarta, mesma coisa, né? 5 menos 1 dá 4. Mais 5 sobre x à quinta. Simplificando, né? Aqui eu tenho x, aqui eu tenho x. Aqui eu não posso simplificar. Tudo isso dividido por... Quando eu divido 4x à quinta sobre x à quinta, sobra 4. Aqui embaixo eu não consigo simplificar. Então vai ficar menos 2 sobre x à quinta. Isso. Limite quando x tende a menos infinito. Aí, amados, agora nós vamos reescrever isso daqui de um outro jeito. Isso aqui é o limite de... Como eu tenho 2 sobre x ao quadrado, 2 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que eu fazer 2 vezes 1 sobre x ao quadrado. Posso fazer isso, né? Colocar um termo em evidência, porque esse aqui eu tenho 2 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que eu fizer 2 vezes 1 sobre x ao quadrado. Porque quando eu multiplico, multiplica só os valores do numerador. Menos, vou fazer a mesma coisa para esse outro termo, ó. 3 vezes 1 sobre x à quarta. Que é o mesmo procedimento, né? 3 vezes 1 dá 3, 3 sobre x à quarta, 3 sobre x à quarta. Aqui nós vamos ter mais 5 vezes 1 sobre x à quinta. Isso quando x está tendendo a menos infinito, dividido por 4, menos 2 vezes 1 sobre x à quinta. E aí, amados, eu não sei se vocês já estão percebendo o formato que a nossa função está tomando e observando que isso aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x à quarta, 1 sobre x à quinta. Então, já está tomando valores parecidos com o que diz o teorema, né? 1 sobre x elevado a n sendo qualquer expoente positivo, quando o nosso limite está tendendo a mais infinito ou menos infinito, vai dar sempre zero. Então, nesse caso, o que é que nós já sabemos de propriedades de limites? Quando eu estou multiplicando limites ou multiplicando valores, é a mesma coisa da multiplicação dos dois limites. Então, isso aqui, amados, é a mesma coisa de limite de 2 vezes limite de 1 sobre x ao quadrado. Isso quando x tende a menos infinito, x tende a menos infinito. Aí nós vamos fazer a mesma coisa, menos o limite de 3 vezes o limite de 1 sobre x à quarta. Aqui tudo tendendo ao menos infinito. Tendendo ao menos infinito. Estou escrevendo assim, mais rápido para a gente andar rápido, porque ainda tem muita coisa para a gente fazer. Mas vamos simplificar, né? Vamos tentar simplificar. Aqui mais vai ser limite de 5 vezes o limite de 1 sobre x à quinta. Tudo isso sobre limite de 4. Todos têm que ter, amados, quando o x tende ao menos infinito, viu? Não se esqueçam disso, não. Limite 2 vezes o limite de 1 sobre x à quinta. Então, a gente viu
que o limite de 1 sobre x elevado a qualquer potência, quando x está tendendo ou a mais infinito ou a menos infinito, é zero. E aí nós vamos ter o seguinte: limite de 1 a constante é a própria constante, vezes limite de 1 sobre x elevado a qualquer expoente positivo, quando x está tendendo a menos infinito ou mais infinito, né? É zero. Então, vai ter 2 vezes zero, menos limite da constante, é a própria constante. Mesma coisa, ó, 1 sobre x elevado a qualquer potência, desde que seja positiva, e x tendendo a mais infinito ou menos infinito é zero, mais 5 vezes zero. Limite de uma constante é a própria constante, menos limite de uma constante é a própria constante, vezes esse limite que dá zero. Quando vocês forem calcular, isso aqui vai sobrar em cima tudo zero, e embaixo 4 menos 2 vezes zero, que dá 4. 0 sobre 4 dá zero. Então, esse limite, ele existe e dá zero, mas nem sempre o limite dá igual a zero. Mas o teorema diz que vocês precisam, né, chegar nessa compreensão. Depois, com o tempo... Professora, por que embaixo 4 menos 2 vezes 0 deu 4? 2 vezes 0. Ah, sim, é o 4 menos 0, né? Porque fica 2 vezes 0 dá 0, 4 menos 0 dá o próprio 4. Entendi. E aí, amados, ficou bem mal riscadinho, né? Porque eu tentei andar o mais rápido possível para a gente ganhar tempo. Mas a ideia que eu quis passar para vocês é o seguinte: todas as vezes que vocês estão trabalhando com limites de alguma função, né? Tendendo ou mais infinito ou menos infinito, qual é o passo? Primeiro, observar qual é o maior expoente. Então, o maior expoente aqui, ó, é 5, x elevado à quinta. Então, nós vamos dividir todos os termos da função, independente de quem seja a função, por x elevado à quinta. É sempre dividir toda a função por x elevado ao termo, porque a partir disso, nós vamos conseguir chegar nessa equivalência aqui, ó, deixar em evidência 1 sobre x elevado a qualquer expoente, e a partir disso a gente consegue, né? Consegue resolver e aplicar aquele teorema do infinito. Professora, Oi, amado. a gente pode responder botando x em evidência? Pode ser simplificando assim, em vez de dividir? Colocando x em evidência, nesse caso aqui? Sim, porque eu respondi aqui colocando x em evidência e meu limite também deu zero. Aí eu fiquei com dúvida se realmente é obrigatório dividir ou simplesmente a gente pode usar em um artifício matemático pôr x em evidência. Amado, ó, eu acho que não. E outra coisa, não sei se você está fazendo por esse caminho, mas quando vocês forem colocar, por exemplo, aqui, ó, vocês, nesse caso em cima, não podem colocar x em evidência, porque 5 não tem x. Embaixo, eu não posso colocar x em evidência, porque 2 não tem x. E eu não posso, por exemplo, escrever 2x ao cubo, por exemplo, escrever isso aqui, ó, 2x ao cubo menos 3x sobre 4x à quinta, ou mais ou menos 5 sobre 2. Eu não posso fazer isso. Eu posso escrever 2x ao cubo sobre 4x à quinta menos 2, menos 3x sobre 4x à quinta menos 2. Não sei se foi isso. Foi isso que você fez? Não, é um artifício matemático. Quando você coloca aqui, abre um parênteses no 2 aqui, no 5, você multiplica aqui. No caso, divide aqui tudo por x ao cubo, o x fica fora dos parênteses que você colocou. Se você voltar multiplicando por distributivo, você encontra o mesmo valor, entendeu? Aí fica 2 menos 3x sobre 3x ao cubo, mais 5 sobre x ao cubo. Você divide a equação de dentro e conserva o x ao cubo do lado de fora, entendeu? É um artifício matemático isso. Aí, no caso, você colocou x ao cubo em evidência. E embaixo, Exato. x à quinta. Exato. Aí fica aí entre parênteses, né? X à quinta multiplica 4 menos 2 sobre x à Sobre quinta. x à quinta. Sim, Exatamente. sim, aí pode. Aí pode. Pronto. Porque aí, quando você fizer isso, você vai ficar com x ao cubo sobre x à quinta, que dá Exato, 1 sobre x
Ao Isso, quadrado, né? fica 1, aí fica agora 1 sobre x ao quadrado, multiplicando todo, entendeu? Essa expressão do lado de cá. Aí você vai acabar encontrando zero, porque o x está multiplicando todo o resto da equação, mas eu continuei também fazendo um passo a passo e dá o mesmo valor. Sim, esse aí deu certo. Não vou lhe garantir que vai dar certo para todo mundo. Se for, por exemplo, uma função uma função Não, eu sei, não polinomial. funciona para todas as equações, não. Sim, mas o que você fez não está errado, não. É como se você tivesse reescrito essa equação, essa função E de um só fiz outro uma jeito. distributiva com x, porque Agora eu entendi. é manipulação matemática isso. Sim. Na verdade, você reescreveu a função de um outro jeito, né? Exato. Mas aí, amados, ó, já vou dar a dica, viu? Quando vocês forem fazer os resultados, os cálculos de vocês escrevam passo por passo, viu, amados? Inclusive aqui, ó, quando chegar nesse final. Porque vocês vão estar mostrando que vocês estão aplicando o teorema, e é a partir do teorema que a gente sabe que esse resultado dá zero. Então, o limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a mais infinito ou menos infinito, dá zero. Então, sempre tenham cuidado também com a aplicação do teorema. Aqui é o limite do infinito. Deixa eu voltar para a gente verificar agora o outro limite, que é limite, né? Quando o resultado. Esse é um pouquinho mais delicado. E aí eu vou dizer também por que é um pouquinho mais delicado. Porque vai precisar do conceito de vocês, de algumas coisinhas que não faz parte de cálculo. E aí eu não sei como é que está o entendimento de vocês. Mas vamos, antes de eu falar, né, sobre o outro limite, quando vocês estão calculando qualquer limite, quando o x está tendendo ao infinito e vocês verificarem que esse limite deu um resultado, esse limite vai caracterizar para a gente uma assíntota horizontal. Quer dizer que aquele resultado, naquele ponto, o nosso gráfico ele não toca. Então, ó, se vocês calcularam, por exemplo, o limite de uma função qualquer, quando x tende ao mais infinito e acharam que é 6. Por exemplo, a reta y igual a 6 é uma reta chamada de assíntota horizontal e o nosso gráfico não vai tocar essa reta de forma alguma. Ela vai chegar sempre próxima, mas não toca. Isso só acontece quando a gente calcula o limite do infinito e dá um valor específico, mesmo que seja o zero. Então, quando vocês calcularem o limite, resolveu e viu que o resultado deu um valor, um escalar, y igual àquele escalar, vai ser uma reta passando pelo gráfico, que a gente chama de assíntota horizontal. Quer dizer que o nosso gráfico, a nossa função, ela vai chegar tão próximo dessa reta, mas não toca essa reta. É parecido com a ideia de limite, né? Chega próximo, mas não toca. Agora, amados, o que é que nós vamos ver? O limite, né, quando o resultado dá o infinito. Amados, aqui é um pouquinho mais delicado, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas existem alguns limites que vocês vão calcular e o resultado dá uma indeterminação. Algumas funções a gente conseguia fazer uma manipulação tipo essa que o colega de vocês falou e sair dessa indeterminação e chegava em um resultado específico. Outras funções não é possível. Mesmo que a gente faça manipulações, a gente não consegue sair dessa indeterminação. Então, quando vocês estão resolvendo qualquer limite e caiu em uma indeterminação matemática, quando é que nós temos indeterminação matemática? Principalmente quando a gente trabalha com denominadores, porque a gente sabe que o denominador não pode ser zero, né? Quando a gente trabalha com raízes, porque dentro dos números reais não tem raiz negativa. Então, quando a gente cai em situações desse formato, o resultado vai dar infinito. Ou mais infinito, ou menos infinito. Então, o que é que acontece, amados? Por exemplo, se eu tiver a função 1 sobre x, isso considerando, né, que x vai estar tendendo a um valor, e esse valor, né, ele vai dar para a gente o comportamento da função. Então, se eu tenho, por exemplo, 1 sobre x, e eu verificar o limite dessa função, quando x tende a 1, esse limite existe, que é 1 sobre 1 que está 1. Mas se eu calcular o limite dessa função quando x tende a 0, esse limite ele não existe, ele vai dar uma indeterminação. Então, nesses casos, a gente considera
o infinito como resultado. Então, todas as vezes que vocês estão calculando e vocês chegam em uma determinação matemática, o resultado é infinito. Aí, o que acontece, amados? Quando é que eu vou saber, professora, se é mais infinito ou menos infinito? Aí vocês terão que fazer um estudo da função para saber se naquele ponto ela é crescente ou ela é decrescente. Se ela for crescente, ela é mais infinito. Se ela for decrescente, ela é menos infinito. E aí o que acontece? É simples. Eu digo simples no sentido de que calculou o limite de uma função, viu que deu indeterminação? Deu infinito. Deu infinito. Porém, se vocês calcularem uma função e ela deu indeterminação, deu resultado infinito, vocês vão estudar a função e saber se naquele ponto a função ela é crescente ou decrescente, como é que está o comportamento da função naquele ponto. Se for crescente, mais infinito. Se for decrescente ou, né, tendendo a valores negativos, ela vai ser menos infinito. E aí, amados, eu não tenho uma regrinha pronta para vocês, ninguém tem uma regrinha pronta para vocês, porque depende de qual função vocês estão trabalhando, depende muito de qual função vocês vão ver para calcular esse limite. Então, a gente não tem como dizer se vai dar mais infinito ou menos infinito. Depende do entendimento de vocês acerca, né, das funções. Eu vou pegar, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui mais tranquilo. Vou pegar aqui, por exemplo, essa letra A. Se vocês considerarem aqui x tendendo a 2, o que é que nós vamos ver? Que no denominador o resultado vai dar 0. Então, nós vamos cair uma indeterminação. Se é uma indeterminação, o resultado vai dar, né? Vai dar sempre o infinito. Aí nós vamos analisar. Amados, se eu tiver valores de x tendendo a 2, a gente já viu que no 2 ele não pode dar indeterminado, é infinito. Nesse caso, nós estamos trabalhando com valores de 2 à direita. Então, vejam que tem um mais, tem a direita. Se é a direita de 2, são valores maiores do que 2, são valores positivos, né? Se são valores positivos, esse resultado aqui, ele vai dar sempre positivo. Concordam comigo? Porque aqui, ó, se eu tiver valores de x, x menos 2 é uma função afim, todas as vezes que eu aumento o valor de x, eu aumento a minha imagem. Então, se o meu valor de x for à direita de 2, quanto maior o meu x, maior esse valor vai ser, consequentemente em cima, né? Mas no caso de cima, a gente não trabalha tanto, porque como é x ao quadrado, o comportamento é o mesmo, tanto no sentido do maior ou do menor, porque menos 3 e mais 3 vai dar o mesmo resultado, menos 10 e mais 10 vai dar o mesmo resultado, porque todos são elevados ao quadrado e a gente vai chegar no mesmo resultado. Então, o que vai dizer para a gente é esse valor de baixo. É onde traz, normalmente é onde está a indeterminação. Onde tiver a indeterminação é que vai dizer o comportamento se é mais infinito ou menos infinito. Então, para a gente aqui, como eu tenho aqui, ó, x menos 2 e o 0 não pode ficar no denominador, é uma indeterminação, a gente tem que analisar essa função. Se eu pegar valores dessa função à direita de 2, essa função vai trazer sempre valores positivos. Se eu pegar valores nessa função à esquerda de 2, essa função vai ser sempre valores negativos. Ou seja, limite à direita dá mais infinito, limite à esquerda dá menos infinito. E aí, amados, esse entendimento depende de vocês. Depende do olhar de vocês sobre as funções. Por isso que eu falei que é algo que a gente não vai trazer pronto. Depende muito do que vocês estão estudando, porque cada função ela tem um comportamento diferente. A gente não tem como, né? Como dizer para vocês qual vai ser o comportamento de cada função. Então, qual é a ideia, viu, amados? Calculou o limite, viu que deu indeterminação e que vocês não conseguem sair de forma alguma dessa indeterminação, o resultado vai dar infinito. Estuda a função, verifica, né, o que está sendo dito, e a partir disso, vocês vão dizer se é mais infinito ou se é menos infinito. Agora, amados, isso aí era mais ou menos a ideia de limites do infinito, quando o x tende ao infinito, e limites quando o resultado dá infinito. Então, quando nós temos, por exemplo, esses casos que dão indeterminação,
quer dizer que a nossa imagem que vai tender ao infinito. Ele tem um processo contrário. Então, o limite do infinito, nosso x tende ao infinito, e a nossa imagem se mantém sempre próxima de um ponto. Quando nós temos limites no infinito, quer dizer que nós vamos ter um ponto específico para o domínio, mas a imagem que vai se aproximar de um determinado ponto. Então, o processo, a imagem, né, é infinita e o nosso x que vai estar em um determinado ponto. Então, são processos contrários. Limite do infinito, x tende ao infinito e a nossa imagem vai se manter sempre próxima de um ponto. Limites no infinito, os nossos valores de x se mantêm próximos de um ponto e a nossa imagem que vai tender ao infinito. Além disso, amados, se vocês calcularem o limite de qualquer função e essa função deu mais infinito ou menos infinito, independente de ser mais infinito ou menos infinito, esse ponto que a gente chama, né, de ponto crítico da função, esse ponto ele vai dar para a gente a nossa assíntota vertical. Então, a assíntota vertical era uma reta vertical passando pelo gráfico, que a nossa função ela se aproxima sempre dessa reta, mas não toca. Então, quando o resultado de uma função... E quem vai ser essa reta, professora? Vai ser esse ponto A. X igual a A. Então, x igual a A, que é esse ponto crítico que traz a indeterminação, vai ser a nossa assíntota vertical. Quer dizer que o gráfico vai se aproximar desse ponto, mas nunca toca esse ponto. Então, nós temos a assíntota horizontal, é quando o limite do infinito dá um ponto específico. Então, nesse caso, a reta é y igual àquele ponto. E nós temos a assíntota vertical, que é quando o resultado do limite dá infinito e x igual àquele ponto é a nossa assíntota vertical. Agora, amados, vamos falar sobre continuidade, né? Limites e continuidades. Amados, quando nós temos uma função, para a gente verificar se essa função ela é contínua ou não, essa é a parte mais legal de limites, e a gente fecha assim, esse conteúdo de limites com chave de ouro. Com chave de ouro, porque a gente traz toda a ideia, né? Toda a ideia de limites e a gente finaliza observando a função e trazendo uma análise com essa função. Amados, quando vocês estão calculando limites, eu acredito que vocês já tenham percebido isso. Se não perceberam, o que é que acontece? O limite ele pode existir em um ponto e f daquele ponto pode não existir. Então, não é porque o limite existe que f daquele ponto tem que existir, e vice-versa. Então, por exemplo, f de x, naquele ponto específico, ele pode existir, mas o limite pode não existir. Então, quando nós temos uma função, além disso, nem sempre o limite daquele ponto coincide com f daquele ponto. Não sei se vocês também já perceberam isso. Então, assim, quando a gente está calculando uma determinada função, o limite pode existir naquele ponto, mas f daquele ponto pode não existir. F daquele ponto pode existir, o limite não existir. E eles podem existir e serem diferentes. Quando a gente vai trabalhar com continuidade, a gente precisa que 3 condições sejam satisfeitas no mesmo momento. Então, eu preciso que as 3 sejam válidas para garantir que essa função ela seja contínua. Que 3 condições são essas? Primeiro, f daquele ponto tem que existir. Então, f de A, que é um ponto específico, a gente trabalha com continuidade naquele ponto. Então, f daquele ponto tem que existir, é a primeira das nossas condições. Segundo, o limite naquele ponto tem que existir. Então, a gente precisa, né, que o limite desse ponto exista. E terceiro, para finalizar com chave de ouro, né, limites, a gente precisa que f de A seja igual ao limite de f de A. Se essas 3 condições elas forem verificadas, a gente garante que naquele ponto a função ela é contínua. Ou seja, existe uma continuidade com relação àquela função. Então, quais são as 3 condições que precisam existir para a gente garantir que uma função seja contínua em um determinado ponto? F daquele ponto exista, limite naquele ponto exista, e que, além disso, que eles dois sejam o mesmo valor. Uma dessas não sendo válidas, já garante que ela não é contínua naquele ponto.
Amados, eu tenho aqui agora alguns gráficos e aí eu quero conversar com vocês para ver o que é que vocês acham. Esse primeiro exemplo, vocês acham que essa função ela é contínua? O que é que vocês acham? Se só pela teoria, pelo que a gente já viu, vocês acham que essa função ela é contínua? O que é que vocês acham? Povo calado. Ah, professora, a gente fica em dúvidas. Vocês estão aí ainda ou me abandonaram? Me deixaram aqui sozinha? Estamos, mas a dúvida... Sim, professora, estamos Continua. aqui. Bora lá. Bora ver se as condições são satisfeitas. Vocês acham que f de A existe nessa função? E aí, amados? Professora, nesse primeiro gráfico aí, a bolinha está aberta. Então, f de A não existe, não é isso? Isso. Logo, ela... não é contínua. Muito massa. É então, isso? primeiro, vocês já acertaram. O limite existe, mas f de A não mas existe. o F não existe. No de baixo também... agora aí tem uma dúvida, porque tem duas bolinhas. Tem uma bolinha fechada aí. Esse? E tem uma bolinha. Isso, tem uma bolinha aberta lá em cima na curva. Se for considerar a bolinha da curva, então não existe f de A aí. Na curva, não é isso? Não tem uma bolinha aberta aí? Tem uma bolinha na curva aberta que na eu falo. curva. Isso. gráfico. Então, f de A aí, no gráfico, f de A aí também não existe, não é isso? Assim, f de A existe. Nesse gráfico, f de A existe. Não, mas isso que eu estou perguntando, porque tem uma bolinha aberta aqui e uma bolinha fechada cá embaixo. Se tem, assim, se no ponto A tem a bolinha fechada, quer dizer que f de A é aquela bolinha, mas existe. Isso, e lá em cima, a bolinha aberta? Aquela bolinha aberta quer dizer que esse valor de A não faz parte do domínio daquela função. Ah, entendi. Dessa função aí, entendi. Do domínio dessa função aí, que gerou essa curva. Essa entendi, curva. Pronto. Aí, o que acontece? Então, f de A existe, porque a bolinha está pintada em um momento, né? O limite, a gente verifica que o limite existe, porque se vocês caminharem próximos a A, tanto à esquerda ou à direita, vocês vão se aproximar de um valor, porém, eles são diferentes. Então, A é uma coisa e o limite é outra coisa. Agora, eu não estou conseguindo enxergar esse limite diferente aí. Por exemplo, me mostre aí, ó. Por exemplo, o lado direito aí da curva, a curva ela sobe, pronto. Então, o lado de cá é totalmente diferente um do outro. Então, ou seja, o limite aqui à direita é diferente do limite à esquerda. Não, nesse caso não. Não, nesse caso cresce não. Aqui ele decresce ou não? Ó, deixa eu ampliar aqui para eu conversar com vocês. Quando a gente trabalha com limite à direita, a gente tem que entender que nós vamos caminhar no mesmo sentido. Então, por exemplo, se eu caminho no sentido à esquerda, eu vou caminhar nesse sentido aqui, ó. Sim. Da esquerda, caminhando para o A. Então, se você percorrer essa curva nesse mesmo formato, nós vamos ver que essa curva vai subir, mas ela desce parando nesse ponto que está aberto, né? Tem um ponto aberto em A. Isso. Então, a nossa curva ela sobe e para nesse ponto aberto. Quando vocês veem ao contrário, da direita, é caminhar nesse sentido aqui, ó. Sim. Da direita para a esquerda, só que a direita de A. Então, o que acontece com o gráfico nesse momento? É uma curva que desce até esse ponto. Então, veja que a nossa curva ela vai descer até esse ponto que está sem pintar, não é isso? Isso. Então, esse ponto sem pintar é o limite. Quer dizer que quando a gente caminha pela curva, tanto de um lado quanto do outro, a gente caminha para o mesmo ponto. Para o mesmo ponto, ok. Então, o limite existe, essa bolinha aqui sem pintar. F de A existe, essa bolinha pintada, mas como eles são valores diferentes, porque vejam, ó,
A minha bolinha pintada está aqui, bem embaixo, e a minha bolinha sem pintar está aqui em cima. Ou seja, o limite ele é maior do que a f de A. Então, eles existem, só que eles são diferentes. Agora, vejam esse gráfico aqui, ó, já para deixar um pouquinho mais clara a sua dúvida, acho que vale auxiliar. Vejam esse gráfico aqui. O que é que vocês acham desse gráfico? Agora, verifiquem esse daqui. O que é que vocês acham? Professora, eu acho que nesse caso aí, eles são iguais os valores. É isso mesmo? E aí, amados? O que é que vocês acham a respeito desse gráfico? Ó, 3 condições precisam ser satisfeitas para a função ser contínua. Primeiro, f de A existir. F de A existe nesse ponto A? Existe. Porque tem uma bolinha pintada, né? Então, se tem uma bolinha pintada, quer dizer que f naquele ponto ele existe. O limite existe? A primeira condição já foi verificada, deu certo. Agora vamos para a segunda. O limite de f de x quando x tende a A existe? Não. Ele tendendo pela direita, com maiores positivos aqui de A, ele vai enxergar o mesmo valor da função. Agora, quando ele vir pela direita, ele vai ter um outro valor. Então, o limite aqui dessa função não existe. Muito bem, amado. Muito bem. O que você falou foi a resposta corretíssima. Então, f de A, ela existe, que é esse pontinho que está pintado aqui em cima, é f de A. Porém, o que acontece com o limite dessa função? Se vocês caminham da esquerda, né, num sentido para A, vocês vão se aproximar desse ponto sem pintar. Olha o comportamento da função, ela sobe e desce até esse ponto sem pintar. Isso é o comportamento à esquerda de A. Se vocês observarem o comportamento à direita, vai ser uma função que ela vem uma curvinha, ó. Ela vem uma curvinha até o ponto pintado. Ou seja, não é mais aquele ponto que a gente viu à esquerda. Então, à direita, ela está se aproximando desse ponto pintado preto. Ou seja, f de A existe, só que os limites laterais eles são diferentes. Então, como os limites laterais eles são diferentes, não existe limite nesse ponto. Consequentemente, ela não é contínua. Aqui a gente já viu, ó, amados, isso aqui é a nossa assíntota. Se é assíntota, né? Lembra da nossa assíntota vertical. Se é assíntota, esse gráfico ele nunca vai tocar esse ponto, nunca vai tocar essa reta, porque é uma assíntota. Então, esses tracinhos pontilhados indicam isso. Se nunca vai tocar, não existe a possibilidade de f de A seja igual ao limite. Então, aqui nós temos o limite, que dá como resultado o infinito, e f de A, com certeza, vai ser diferente do infinito. Então, aqui também não é uma função contínua. Aí, no caso de infinito positivo, né, professora? Infinito positivo. Aqui, amados, são 2 exemplos também que não são contínuos. Vejam que aqui, além dos limites laterais serem diferentes e não existir o limite, né? F de A é diferente. Aqui, nesse caso, o limite, ele existe, só que é diferente de f de 3. E vou trazer para vocês como é uma função contínua, bem arrumadinha, né? A função contínua, nós vamos ver que ela não existe quebra no gráfico, não existe bolinha sem pintar. Ela é toda arrumadinha, toda traçadinha, toda pontilhada. Não tem isso dessas bolinhas sem pintar. Todas as vezes que tiverem bolinha sem pintar, já sabe que não é contínua. Ou se tiver quebra no gráfico, como esse exemplo aqui, ó. Aconteceu isso, a função ela não é contínua. Aqui, amados, tem algumas das propriedades, né, que vocês vão estar observando com relação à função contínua. Quando nós temos 2 funções que são contínuas, a soma, a subtração e a multiplicação também vai gerar uma função contínua. A divisão só acontece se o denominador for diferente de 0. Mas tem algumas coisas que eu quero que vocês se atentem, até quando vocês estiverem estudando. Essas 2 coisinhas aqui, ó, a função seno e a função cosseno, elas são sempre contínuas para todo o seu número real. Então, todo número real do seu domínio, a função seno e a função cosseno, ela é contínua, porque a gente já viu, né, que ela é periódica. O comportamento dela, ela vai se repetindo, mas não há quebras no gráfico. Então, função seno e função cosseno vai ser sempre uma função contínua. Amados, quando nós vamos falar, que também são algumas
algumas características que vocês vão estar lendo com mais cuidado depois. Quando nós vamos trabalhar com função, ela pode também ser contínua ou à direita ou à esquerda. Então, a gente pode trabalhar também com função contínua, observando os lados, que é o caso, tem um exemplo, essa daqui, ó. Esse caso aqui, por exemplo, a função ela não é contínua no ponto A, ela não é contínua à esquerda de A, porque veja que a bolinha sempre está, mas ela é contínua à direita de A. Então, à direita de A, f de A existe, limite à direita existe e eles são iguais. Então, nesse caso aqui, essa função ela não é contínua em A, mas é contínua à direita de A. Então, no caso das funções, a gente pode verificar se é contínua ou não à direita e à esquerda também. Então, só é verificar as mesmas coisas, só que nesse caso, o nosso limite, né, vai ser sempre tendendo ao nosso... No caso, o limite vai ser sempre tendendo ou a negativo, A pela esquerda ou A pela direita, dependendo dos lados que vocês estão avaliando. Amados, eu quero só falar para vocês sobre 2 teoremas. Assim, a gente utiliza bastante esses teoremas, vocês vão ver lá nos próximos cálculos, que esses teoremas são bem interessantes. É o seguinte, se nós tivermos uma função em um determinado intervalo fechado, e nós tivermos aqui, ó, 2 pontos delimitando esse intervalo. Então, digamos que eu tenho uma função no intervalo de A a B. Se essa função for contínua e f de A existir, f de B existir, com certeza vai existir um valor no meio entre A e B que vai ter uma imagem entre as imagens de f de A e f de B. A gente chama isso daí de teorema do valor intermediário. Ou seja, existe um valor no meio desse intervalo e nós vamos obter uma imagem também no meio desse intervalo das imagens. Então, a gente consegue garantir isso porque essa função ela é contínua. Isso só acontece se a função for contínua. Se a função não for contínua, a gente pode ter valores que não façam parte desse intermédio, né? Desses valores que a gente delimitou como intermediário. Além disso, amados, nós temos outro teorema que também é bem interessante, que é o teorema do sanduíche. O teorema do sanduíche ele trabalha com 3 funções que mantêm entre si essa relação maior do que ou igual. Então, digamos que a gente tem 3 funções, f de x, g de x e h de x. H de x é a maior delas, f de x a menor e g de x a intermediária, que fica no meio. O que é que nós temos, amados? Se o limite de g de x existir, no caso, se o limite de f de x, que é a menor, existir, e for L, e quando vocês calcularem o limite de h de x, verificar que é o mesmo valor, então o limite da função do meio também é L. O que é que isso quer dizer, amados? Tem 3 funções, mantém entre si essas relações, vocês vão calcular o limite. Calculou o limite da primeira, deu um valor. Calcula o limite da terceira, deu outro valor. Se vocês observarem que esses valores eles são coincidentes, o limite da do meio vocês não precisam nem calcular, que é o mesmo valor. Se esses valores forem valores diferentes, aí não é válido, né, a nossa propriedade, o nosso teorema do sanduíche. Então, o teorema do sanduíche, e isso, claro, né, considerando também que seja uma função contínua. Então, se nós tivermos essa relação, aí vocês vão verificar. E se esses 2 limites das extremidades existirem forem iguais, a do meio é a mesma coisa. Amados, ó, aqui tem alguns exemplos, vocês vão também calcular esses exemplos. E vou até aproveitar, ó, para falar até do exemplo que vocês comentaram comigo no início, que é ser x diferente de 3, x igual a 3. Então, por exemplo, se a gente for calcular o limite dessa função, a gente sempre utiliza diferente. Então, o limite dessa função vai ser o limite de 2x mais 3. Então, observando no caso dessa função, primeiro, para a gente saber se ela é contínua, né? A primeira condição é verificar se f do ponto existe. Então, a gente já viu que se x for igual a 1, a função ela é 2, então existe. Então, f de 1 é igual a 2. Então, a primeira condição ela é válida. A segunda condição é verificar se o limite existe. Então, para calcular o limite, a gente tem que considerar valores de x que são diferentes de 1. Então, existe. Então, também é válido, né? A gente calcula o limite e aí basta a gente substituir onde tem x por 1. Nós vamos ter 2 vezes 1, 2, mais 3, 5.
Então, o limite de f de x quando x tende a 1 é 5. Isso também é válido. Porém, na terceira característica, ela não é válida. O que é que diz a terceira condição? O limite precisa existir, f daquele ponto precisa existir, eles precisam ser iguais. Como não são iguais, essa função ela não é contínua no ponto 1. Ela pode ser contínua em outros pontos, pode ser contínua à direita ou à esquerda, mas exatamente no ponto 1 ela não é contínua. F de 1 existe, limite de f de x quando x tende a 1 existe, porém ele tem valores diferentes. E é isso que vocês precisam fazer. Quando vocês estiverem calculando, a ideia é essa. Verifica se f daquele ponto existe, verifica se o limite existe e verifica também, né, se eles são iguais. Se todas as três forem válidas, quer dizer que essa função é contínua. Amados, quando vocês estiverem trabalhando com limites e for verificar a continuidade, possa acontecer que tenham questões pedindo para vocês determinar os pontos em que a função não é contínua ou que ela seja contínua. Pessoal, sempre se atentem às possíveis indeterminações. O que é que vai trazer, né, de indeterminação? Então, sempre, quando vocês estiverem trabalhando com denominadores, comecem sempre verificando eles onde dá zero, para vocês saírem da indeterminação. Então, por exemplo, se eu pegar essa função, o que é que nós vamos ter? Que se eu colocar aqui o valor de x igual a 3, ou considerar o valor de x igual a menos 3, a parte do denominador vai dar zero. Se vai dar zero, a gente vai cair numa indeterminação, né? Se nós vamos cair numa indeterminação, a gente garante, nesse caso, que f de 3 e f de menos 3 ela não existe. Então, a gente não precisa nem verificar nesses pontos se ela é contínua ou não. Porque a gente já sabe que, para essa função, f de 3 e f de menos 3 não existe. Consequentemente, nesses dois pontos, não vai ser contínua. Ela pode ser contínua em todos os outros pontos, mas nesses dois pontos ela não vai ser contínua. Então, sempre quando vocês estiverem trabalhando com qualquer função, verifiquem as restrições. Esse caso não, porque não tem restrição, mas se for raiz ou se for denominador, verifiquem a restrição. Então, ó, amados, verifiquem o denominador onde ela pode ser contínua ou não. E a partir daí vocês vão verificar. Para ser contínua, precisa que f daquele ponto exista, que o limite naquele ponto existe, que eles sejam iguais. Acho que é isso, né, amados? Amados, como vocês ainda têm